Vai começar a temporada da NFL e se você está vendo todo mundo falar desse esporte e ficou interessado em aprender a apostar nele, vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te ensinar quais são os principais mercados e como eles funcionam para você que tem interesse de iniciar nas apostas em futebol americano. Então é um vídeo onde eu vou explicar detalhadamente cada um dos mercados, colocar exemplos na tela para você poder aprender. Este vídeo também tem o suporte tanto de um artigo quanto de um tweet e também de um post lá no meu Insta explicando aí detalhadamente cada um desses mercados. Não hesite em comentar se você tiver alguma dúvida. Deixa o like se você curtir e me siga no @tiquinhoqa e no meu grupo gratuito para mais dicas. E vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho aqui para mais um vídeo. Hoje quero explicar para vocês, como prometido, como apostar em futebol americano. Eu vou explicar para vocês o funcionamento dos principais mercados, os mais populares, utilizando como exemplo o São Paulo Game, o jogo que vai ter nessa sexta-feira entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. Mas o funcionamento das apostas serve para qualquer jogo de futebol americano. Eu vou explicar para vocês detalhadamente, sem adentrar ao site, para não ter uma punição do YouTube. Mas basicamente todas as casas seguem o mesmo padrão. Eu vou utilizar o da BetMGM, que é um parceiro aqui do canal e que tem as melhores cotações para NFL. Se você pretende apostar nessa competição, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado e a gente vai ter aí com certeza muitas super cotações nessa casa e em várias outras também. Inclusive acesse o meu grupo gratuito no primeiro comentário fixado, onde eu filtro as melhores super odds. Mas passando aí pelas propagandas, vamos começar com o primeiro mercado, que é o mais tradicional e o mais popular de todos, que é o mercado de vencedor do jogo, o mercado de money line, termo em inglês. O termo vencedor do jogo, o mercado de vencedor do jogo, ele é autoexplicativo, é para você apostar naquela equipe que vai vencer o confronto. É um mercado diferente do mercado de futebol, que o mercado de futebol é o mercado 1x2, onde 1 é o time da casa, X o empate e 2 o visitante. No futebol americano a gente não tem um empate, então a gente tem o mercado 1-2. 1 o time da casa e 2 o time visitante. Então sempre a primeira cotação representa o time da casa e a cotação do 2 representa o time visitante, ok? E num jogo de futebol americano, pense como em qualquer jogo, aquele time que fizer mais pontos durante a partida. Com o plus de que no futebol americano a gente conta uma eventual prorrogação. Então o vencedor de um jogo de futebol americano é definido ao final de uma partida, incluindo a prorrogação. O jogo termina empatado ao final do quarto período e vai para a prorrogação e tem um vencedor na prorrogação, é aí que as apostas vão ser resolvidas, levando em consideração esse vencedor. Na temporada regular, muito raramente pode ser que aconteça um empate. Se porventura acontecer um empate, as suas apostas serão reembolsadas nesse mercado de 1-2, ok? Então, apostar no vencedor do jogo significa apostar no time que vai vencer a partida e no futebol americano vence quem faz mais pontos. O segundo mercado mais popular de se apostar em futebol americano é o mercado de mais ou menos pontos. E as linhas são as mais variadas. Diferente do futebol, que a gente tem como padrão aí a linha de 2,5 gols para gols de uma partida, né? No futebol americano, as linhas variam em relação à força das equipes, porque a pontuação no futebol americano ela é diferente, né? Cada touchdown conta aí 6 ou 7 pontos com ponto extra, ou 8 pontos com a conversão, 3 pontos de field goal. Então, ora a linha de over e under está em 40, ora ela está em 48, ora ela está em 50, depende da força ofensiva e defensiva dessas equipes. Mas, em padrão, você apostando numa linha de over, né, de mais pontos, você tem que ter aquela quantidade acima. Então eu peguei, por exemplo, a linha de 45 pontos, que é a linha disponível para esse jogo na BetMGM. Mais de 45 pontos você ganha com 46 ou mais. Com qualquer linha, né, abaixo de 45, 44, 43, 42 e tudo mais, você perderia a sua dica. E como é um número inteiro, se tem exatamente 45 pontos, a sua dica ela é reembolsada, ok? Mas em muitas casas nem tem essa opção de número inteiro. Então a gente vai ter 45,5, 44,5, 46,5, 47,5. Nessas que tem o meio, a sua aposta ela não tem jeito de ser reembolsada. Então eu peguei mais de 45 pontos e meio. Com 45
você perde, 44 perde, 43 perde, e você só vai ganhar se tiver algum número acima do 45,5, ou seja, 46 pontos ou mais, ok? Então você só ganha nas apostas over quando você tem um número à frente. Você vai somar o placar dos dois times e, dando um total maior do que aquele que você apostou, a sua bet ela é ganha. Como eu disse para vocês, e tá aí na tela exemplificando, tem diversos tipos de totais alternativos de pontos numa partida, obviamente respeitando as cotações. Quanto mais provável o número de pontos acontecer, menor a cotação. Quanto menos provável for de ter um determinado número de pontos, então quanto mais pontos tiver, quanto mais difícil de acontecer, maior vai ser a cotação. Tranquilo? Terceiro mercado mais popular, principalmente em futebol americano, é o handicap. Assim como no futebol, o spread, o handicap no futebol americano, ele é muito popular. E a ideia do handicap, ele é equilibrar as cotações. Então, basicamente, você vai ter aí linhas de handicap de 2,5, 6,5, que representam uma diferença para poder ganhar ou por um field goal, que vale 3 pontos, ou por um touchdown, mais ponto extra, que vale 7 pontos. Então, em tese, os handicaps são 2,5 e 6,5, os mais populares. Mas a gente tem linhas de handicap de menos 3, 3,5, 4,5, 5,5. E o handicap ele é nada mais, nada menos do que uma vantagem ou uma desvantagem que você coloca para uma determinada equipe. Handicaps positivos são uma vantagem. Então, um Chargers mais 3,5, por exemplo, significa que o Chargers pode perder esse jogo por até 3 pontos. Chargers mais 6,5, pode perder por até 6 pontos. Chargers mais 10,5, pode perder por até 10 pontos. É uma vantagem que você adiciona ao placar final do confronto. Então o jogo ficou aí 20-24. No handicap mais 3,5, ficaria 23,5-24. Você perde, né? Já se ficou 21-24, com o handicap mais 3,5, ficaria 24,5-24. E nesse caso você ganharia a sua bet pegando o handicap positivo dos Chargers. Então você, ao final do confronto, você vai somar aquele handicap que você pegou e aí o resultado dessa soma é que vai dizer se você ganha ou perde a sua bet. Handicap, ele pode ser tanto positivo, que é uma vantagem, mas ele também pode ser negativo como uma desvantagem. Ou seja, nesse caso você vai subtrair do placar aquela margem de handicap que você adicionou. Então tenho aí o Chiefs menos 6,5. O Chiefs tem que ganhar de 7 pontos ou mais de vantagem. Então no caso aí do exemplo, é 24-20 ou 24-21. Se eu tirar 6,5 pontos do Chiefs, o Chargers seria o vencedor deste handicap, né? Então essa aposta, ela aí seria perdida. Parece um pouco complicado, mas você levando em consideração ou tendo em mente que os handicaps positivos são vantagem e que os negativos são desvantagem, que basta fazer um cálculo ao final do confronto, fica muito simples de você entender e com certeza você vai pegar. Então esses são os 3 mercados mais populares de apostas em futebol americano e os principais. E todos esses mercados podem ser subdivididos nos tempos das partidas, né? Então eu posso pegar o vencedor do primeiro quarto, o vencedor do segundo quarto, o vencedor do primeiro tempo, o vencedor do terceiro quarto, o vencedor do quarto quarto, o vencedor do segundo tempo, posso pegar handicap nos quartos, pode pegar pontuação nos quartos. Então todas essas apostas principais, elas têm aí opções de serem feitas em quartos, obviamente sendo levado em consideração só aquele quarto que você apostou, ok? Mas a resolução é exatamente a mesma. E aí, saindo desses mercados principais, a gente avança para os mercados secundários que estão muito populares também, que são os mercados de performance dos jogadores. E antes de falar deles, eu quero recomendar para vocês 2 grupos de futebol americano especializados tanto nos mercados principais quanto nos mercados de performance, que é o grupo do Fábio Guilherme, um dos mais experientes apostadores de futebol americano que a gente tem no Brasil, com anos e anos trabalhando nesse mercado e que tem aí um grupo de apostas em futebol americano. A gente vai trazer muito conteúdo dele aqui para o canal. Se você tem interesse de assinar um VIP tradicional e com muita análise de futebol americano, o grupo do Fábio Guilherme é a melhor opção. Tem o cupom TIQUINHO que dá direito a 20% de desconto e o link está no primeiro comentário fixado, beleza? Seguindo em frente, a gente tem aqui, como eu falei, o mercado de performance e aí se subdivide entre os principais jogadores. Então, no quarterback, a gente vai ter jardas de passe lançadas, né? Mais ou menos jardas de passe, e aí, em vez de levar em consideração os pontos, a gente leva em consideração as jardas que ele conseguiu lançando. Passe no futebol americano é qualquer movimento da bola para frente. Então, o jogador recebeu uma bola
para frente conta como passe e aí vai adicionando as jardas do quarterback. E ao final, aquele número que você pegou, se for superior, obviamente a aposta ganha. Se for inferior e você tiver no mais, a aposta perdida. Se tiver no under, né, nos menos jardas, obviamente a sua aposta vai ser vencida, ok? Em quarterbacks a gente também tem a opção de lançar uma interceptação, que é basicamente um sim ou não, às vezes até mais de uma interceptação, mas o padrão é pelo menos uma interceptação no jogo. Tem também touchdowns passados, né, que são números de passes que ele vai dar para touchdown, não contam touchdowns corridos nessa conta. Então no quarterback esses são os 3 mercados principais. Para os recebedores, tem 2 mercados que são muito fortes. Um é o de total de jardas recebidas, ou seja, aquelas bolas que foram na sua direção, que ele recebeu e avançou, contam como jardas, e essas jardas somadas tem números aí, cada jogador, dependendo da sua importância, tem um número determinado de jardas. No caso do Lake McConkey do Chargers está em 70,5, se eu não me engano, e ele tem que ter pelo menos 71 jardas se você apostar no over para ele poder vencer. E também no número de recepções, que é um jogador para poder, independente do quanto ele avançar nas jardas, ele receber várias bolas. Então jogadores que são alvos frequentes aí dos quarterbacks, tem aí projetadas as linhas de recepções. Vou dar um exemplo para vocês aqui do Travis Kelce, que tem aí 4.5 a linha dele de recepções projetadas, e no caso, se você for no mais de 4.5, com 5 ou mais você ganha, e qualquer coisa abaixo disso, eventualmente, se ele lesionar ou se ele não for o alvo muitas vezes, você vai acabar perdendo a sua bet, beleza? Essas são as 2 principais para os recebedores. E no caso dos jogadores de corrida, né, a gente tem aí as jardas corridas, os running backs com seus avanços, e até mesmo os quarterbacks que gostam de correr com a bola, eles também têm aí as suas jardas de corrida somadas para a resolução do mercado de performance de jogador de jardas corridas. E para poder finalizar, um dos mercados mais populares, onde a gente vai ter aí a nossa tripla de jogadores para poder marcar um touchdown toda rodada, uma coisa muito popular que a gente faz lá no meu Insta, é um jogador para anotar um touchdown, um jogador que vai fazer a pontuação. É quase que no futebol um jogador para poder marcar um gol. Então, ter um jogador para marcar um touchdown é um dos tipos de mercado mais populares e, obviamente, os principais pontuadores não têm pontuações tão altas quanto o wide receivers 2, wide receivers 3 ou mesmo os running backs que não são os principais das equipes, né? Então você pode também apostar em quem será um marcador de touchdown da partida. Para poder finalizar, vou mencionar os kickers, que tem aí os números de field goal que eles podem cumprir numa partida. Pode ser tanto o número total de field goals no jogo, e aí conta dos 2 times, quanto o desempenho de um kicker em específico, para ele poder chutar 2, 3, 4, 5 field goals na partida, ok? Então esses são os mercados principais que nós temos no futebol americano. Basicamente, a resolução de mais ou menos jardas, touchdowns, interceptações, jardas corridas, pontos marcados, tanto nos times, nos jogadores, quarterbacks e tudo mais que é envolto. Então apostar em futebol americano, como você viu, é bem simples e eu garanto a você, apaixonante. Esse é um dos jogos mais incríveis e eu já tive a oportunidade de acompanhar muitos jogos ao vivo aqui na minha parede. Eu já fui em 27 dos 32 estádios de futebol americano. Realmente, como eu falei para vocês, me apaixonei por esse esporte. Vou dar muitas dicas aqui no canal e eu espero que com esse vídeo eu esclareça alguma das suas dúvidas e que você dê o start aí para poder começar a apostar nesse mercado. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar aqui e a gente volta amanhã com as dicas da primeira rodada da temporada da NFL e a gente vai ter aqui todas as semanas a análise dos 14 jogos para vocês, beleza? Então se você quer receber todas as dicas, não deixe de se inscrever aqui e deixar o like para poder acompanhar. Nosso grupo gratuito no primeiro comentário fixado e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e boas apostas.